Oi, eu sou a professora Geisa, do 4º ano, e hoje irei explicar sobre as atividades econômicas do campo, no componente curricular de Geografia. Há vários tipos de atividades, porém hoje irei falar sobre a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Vamos começar com essa imagem. Aqui podemos ver uma máquina agrícola de grande porte fazendo uma colheita de soja, né? E esse tipo de atividade, ela retrata a agricultura. Aqui podemos observar dois tipos de imagens. Isso acontece devido ao tipo de atividade econômica que está sendo desenvolvida. Um é a pecuária e a outra é a lavoura. Por isso, a atividade econômica do campo é tão responsável por termos diversos tipos de paisagens. Observa aqui é uma paisagem com a lavoura de café, uma paisagem da agricultura, e aqui é uma paisagem com a pecuária bovina, uma paisagem da pecuária, né? Passando aqui, falando ainda sobre paisagem, o nosso município não é muito comum ter outro tipo de paisagem além da pecuária, que são grandes pastagens, né? Aqui o que demanda é a pecuária, então por isso que nós temos mais a paisagem da pecuária, de pastagens, devido à criação de bovinos. A agricultura, ela pode ser praticada tanto em propriedades grandes quanto em propriedades pequenas. Por isso nós podemos chamar de policultura ou monocultura. A policultura, ela representa o cultivo de diversos produtos em uma mesma área. Normalmente é uma prática agrícola realizada por pequenos produtores que visam a classificação de produtos em sua terra, né? Já a monocultura, ela apresenta a produção agrícola de um único produto, geralmente realizados em grandes propriedades. Um exemplo é a soja. Lá no começo, no primeiro slide, tinha um plantio de soja. Então, geralmente, esse plantio de soja ele é feito em grandes propriedades. Aqui, continuando falando sobre a agricultura ainda, temos duas imagens, a imagem A e a imagem B. Nessa primeira imagem, podemos ver o trabalho sendo realizado manualmente. E geralmente é aplicado em pequenas propriedades, até mesmo a questão do custo. E nessa segunda imagem, ela representa uma lavoura, né, que emprega técnicas modernas, com grandes maquinários, e isso geralmente ela é aplicada em grandes propriedades. Aqui nós podemos ver que é o mesmo tipo de cultivo, que é o cultivo da cana-de-açúcar, porém com técnicas diferentes na hora de colher. Aqui nós temos o trabalho manual e nessa figura aqui a tecnologia, né? Falando agora da atividade econômica da pecuária, ela é realizada para gerar alimento e produzir matéria-prima, como o leite, o couro, né? E com esse tipo de atividade, o estado do Pará gira uma grande economia. E até mesmo o país, né? Grande parte da economia é agropecuária. E ela é realizada para gerar alimentos, né, como eu falei, e com isso produzir empregos. E nesse tipo de atividade nós temos a intensiva e a extensiva. A intensiva, os animais são criados em regimes de confinamento, são fechados, são alimentados através de ração, com a ração, e geralmente tem uma boa condição de higiene. Já na extensiva, que é nessa figura B aqui, que é o que demanda na nossa região, é a pecuária extensiva, o gado desenvolve em grandes áreas de pastagens e são alimentados através do capim. Então, se o capim estiver bom, o gado está gordo. Se o capim estiver fraco, geralmente o gado emagrece. Agora, por último, a atividade econômica de hoje, que irei explicar, é o extrativismo, que não deixa de ser menos importante. Até porque em nosso estado há uma grande exploração mineral, que é uma das principais economias que gira o estado do Pará, né? E dentro desse extrativismo, nós temos o extrativismo vegetal, ilustrado aqui nessa primeira figura. Ele é realizado principalmente em
regiões onde existem extensas áreas florestais, que é de lá que são extraídos produtos como a castanha do Pará, a madeira, certos tipos de raízes. Nessa figura B aqui é o extrativismo animal, engloba a prática da pesca e da caça. A pesca ela pode ser praticada tanto por grandes barcos pesqueiros quanto por pequenos pescadores, que não é muito comum na nossa região esse tipo de atividade aqui. Já o extrativismo mineral, que é a exploração de recursos minerais, como o ferro, o carvão mineral, o granito, é uma das atividades que nós temos mais contato, né? Que fica próximo, não no nosso município, mas em municípios próximos aqui, que a gente ouve falar muito, por exemplo, Canaã dos Carajás, Paraupebas. Depois que teve esse extrativismo, houve um crescimento, uma expansão populacional muito grande, gerando uma economia